Afinal de contas, o que deu errado na cirurgia da Kris Jenner? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Henrique Chacon, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, especialista em cirurgia plástica facial. E eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito da polêmica em torno da cirurgia da Kris Jenner. Para quem ainda não sabe, a Kris Jenner, mãe das Kardashians, passou por uma cirurgia em outubro de 2025 e foi submetida a um rejuvenescimento facial. Ela fez o seu procedimento com um médico extremamente famoso em Nova York, porém um médico que usa uma técnica chamada plicatura. Nas técnicas de lifting facial, nós temos diversas e ela foi uma cirurgia que evoluiu muito nos últimos anos. A técnica de plicatura é a técnica mais antiga. Hoje, a técnica que eu uso, por exemplo, é a técnica dos planos profundos, que é uma técnica vista como muito difícil, mas é que é mais moderna, que vai entregar os melhores resultados. Afinal de contas, o que é a aplicatura? Para quem não sabe, SMAS é uma região do rosto, é como se fosse uma camada no nosso rosto, em que nós temos abrigados a musculatura, coxinhas de gordura, nervos, vasos. E quando a gente faz essa cirurgia, nós precisamos reposicionar essas estruturas, justamente porque, com o tempo, elas vão caindo. A gente vai tendo mais flacidez de pele, vai tendo mais flacidez de estruturas, reabsorção de coxinhas de gordura, deslocamento desses coxinhos de gordura, reabsorção óssea. Tudo isso faz com que o nosso rosto tenha um aspecto mais envelhecido. Se a gente quer reverter isso, ou se a gente quer manter a nossa identidade, o nosso rosto como ele é hoje por mais tempo, nós precisamos intervir de alguma forma nessa estrutura chamada SMAS. Antigamente, era feito algo chamado plicatura. Nós pegávamos essa camada, descolávamos bastante a pele e fazíamos como se fossem pontos internos para tentar sustentar essa região do rosto. O problema disso é que a durabilidade é menor e você tem uma limitação em termos de resultado. Se você puxa demais, você acaba dando um aspecto artificial. Se você puxa de menos, você fica com uma flacidez ainda que é de difícil controle. Por quê? Porque você não vai descolar o SMAS e reposicionar. Nós temos adesões no rosto que ficou convencionado chamarmos de ligamentos, e ao fazer uma cirurgia para rejuvenescimento, nós precisamos liberar todas essas aderências que temos propriamente ali no nosso rosto, para que a gente possa reposicionar, reestruturar essa camada e dessa forma, sim, conseguir algo mais interessante, mais natural, sem ficar com um aspecto de esticado, artificial. A essa técnica que reposiciona as estruturas, nós chamamos de deep plane, ou seja, técnica pelos planos profundos. E o que, afinal de contas, aconteceu com a Kris Jenner? Na real mesmo, a técnica em si foi executada muito bem, trouxe um aspecto bom no pós-operatório imediato e nos meses subsequentes. Porém, os tecidos vão se acomodar. E não aconteceu nada de errado na cirurgia em si. Ela ainda tem um resultado natural, ela ainda tem um resultado bonito e melhor do que estava antes, mas a grande questão foi a expectativa da Kris Jenner com relação à cirurgia. Alinhar expectativa com a realidade é fundamental. O nosso organismo reage de formas diferentes a injúrias e alterações semelhantes. Então, o mesmo lifting facial, para mim, pode ser diferente e ter um resultado diferente para você. Isso precisa ficar muito claro antes do paciente ir para a mesa de cirurgia. Por quê? Porque dessa forma ele vai entender que nós não buscamos perfeição, mas buscamos uma melhora global do rosto, um rejuvenescimento, uma reestruturação, e que esse resultado depende de uma série de fatores,
depende da técnica utilizada, da habilidade do cirurgião, da visão artística, da recuperação do paciente no pós-operatório, do estilo de vida que esse paciente já tinha antes e depois da cirurgia. Tudo isso é muito importante para o desfecho final. E não tenha a ilusão de que você vai ficar com o rosto com aquele aspecto imediato após a cirurgia ou nos meses subsequentes. Os tecidos vão se acomodar e a gente vai conseguir ver o resultado final depois de 1 ano. Com 6 meses, a gente consegue ter uma ideia muito próxima do resultado. Mas até 1 ano a gente ainda tem acomodação das estruturas, a gente ainda pode ter inchaço em alguns pontos específicos do rosto. Esse inchaço ele pode piorar um pouco dependendo de atividade física, da temperatura do ambiente. Existem vários fatores que precisam ser analisados e o cirurgião ele tem a obrigação de informar esses pequenos detalhes para o paciente. E o paciente tem a obrigação de entender que nós não buscamos perfeição. Se o paciente está buscando a perfeição, ele não é um candidato para fazer um procedimento como esse. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você achou do resultado da cirurgia da Kris Jenner. E você acha que ficou natural ou que ela já perdeu todo o resultado que tinha ganhado depois da cirurgia? Um grande abraço e até mais.